É isso. Bom, simbora? 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 Ó, desde a última aula eu falei para vocês que seriam coisas mais práticas, né? Então, obviamente, eu estou produzindo um conteúdo para eu poder passar para vocês, para poder vocês baixarem e olharem isso que a gente está fazendo e vou subir também os slides caso vocês queiram. Mas, papel e caneta na mão, que aqui é porrada, tá? Já é conteúdo direto. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o sistema legado em si, que é aquelas 6 fases da venda. E hoje a gente encerra o primeiro módulo, que é ainda falando sobre comunicação. Hoje a gente vai entender como que a gente faz para perguntar, e ouvir estrategicamente, tá? Perguntas e audição estratégica. E aí, a gente, a gente falou nas últimas aulas, primeiro sobre mentalidade, a gente falou na última sobre posicionamento, sobre comunicação em si, e hoje a gente vai explorar as habilidades de perguntar e escutar. Na última aula, a gente aprendeu a usar o nosso corpo, a nossa voz, para criar essa presença magnética. E hoje a gente vai dominar a ferramenta que talvez seja mais poderosa durante a venda, que é a arte de fazer perguntas. Existe um trecho, ah, eu acho que é O Poderoso Chefão. É um filme bem antigo, não sei se vocês conhecem, mas ele é bem famoso. Um trecho desse filme, o Poderoso Chefão, ele fala quem conduz a conversa é quem sabe perguntar. E, obviamente, vender é conversar. Vender é trocar, vender é entender, é ouvir o cliente. E a gente precisa saber perguntar. Hoje, a gente vai dominar essa ferramenta, né? A ideia é que a gente crie uma ponte. A gente falou sobre mentalidade, a jornada de transformação, na verdade, a gente falou sobre mentalidade e comunicação. Hoje a gente vai fazer essa ponte da mentalidade à comunicação para as fases da venda, quando a gente está literalmente falando com o cliente. E aí hoje a gente encerra esse primeiro módulo, tá? Essa aula, ela, como eu falei, ela é uma ponte, então ela é fundamental. Se vocês puderem, tomem nota de tudo que a gente falar aqui, perguntem. Essa aqui é uma aula bem estratégica para realmente para dividir aí, para se vocês realmente quiserem vender mais, tá? Eu quero que hoje vocês saiam daqui compreendendo exatamente onde que a gente está em relação a ser consultivo, a ser um fechador de elite, um vendedor de elite. Nas primeiras aulas, como eu falei, a gente estabeleceu os fundamentos, a mentalidade, a comunicação magnética. Estas são as ferramentas internas. Agora a gente vai colocar para fora aquilo que a gente precisa fazer de fato, tá? Então, os pré-requisitos, eles estão nessa aula. A aula de hoje, ela funciona como ponte, a arte de perguntar, de ouvir estrategicamente, é o que vai transformar a gente, e as nossas habilidades, naquilo que a gente precisa de fato ser, tá? E a gente vai aqui preparar um terreno fértil para implementarmos o sistema legado. Essa aula é o elo que a gente vai fazer. Então, a partir de agora, atenção para a gente poder entregar tudo que a gente precisa, tá? A gente vai passar aqui uns 30, 40 minutos hoje. Como eu falei na última, as aulas elas não, elas tendem a ser menores a partir de agora, porque a gente vai ser bem objetivo, falando sobre tópicos específicos para a gente poder saber, tá? Hoje a gente vai falar, hoje a gente vai falar, tá? Não sei se vocês estão ouvindo aí participação especial hoje, tá? Do, do André, mas deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente dar o pontapé aí no material, dar o pontapé aí no material, ele está mamando aqui do lado, e aí, né, foi só trocar de peito e me estressa aqui, ok? Então vamos lá. Como eu falei, essas aulas próximas elas tendem a ser menores, mais objetivas, até porque é muito conteúdo, eu não quero encharcar a mente de vocês. Eu quero que a gente saia de cada uma delas sabendo exatamente o que que a gente vai fazer.
Nos próximos 30, 40 minutos aí, a gente vai aprender sobre como dominar o método de spin selling, tá? O método de spin selling é talvez o método de perguntas para vendas mais famoso que existe, e as técnicas de escuta ativa. São 7 técnicas que a gente usa na hora da conversa com o cliente ele não percebe e a gente acaba usando tudo que ele fala a nosso favor, ou seja, contra ele, tá? Dentro aqui das 4 linhas, o que que eu digo? Que a gente precisa, durante a conversa de vendas, achar a ferida do cliente, colocar o dedo e girar, tá? É isso que vocês vão aprender hoje. Achar a ferida do cliente, colocar o dedo e girar, para fazer realmente doer na hora de vocês apresentarem o que realmente vocês precisam apresentar, que é o produto, que é o serviço, vocês sejam cabais, vocês sejam o mais fechadoras possível, tá? A gente tem um erro que ele é fundamental da maioria dos vendedores. O maior erro na hora da venda, antes da gente mergulhar nessas técnicas, a gente precisa entender o que que difere esses 90% que conseguem resultado, tá? Esses 90% de vendedores que faz isso, eles são muito mais enfáticos no fechamento. Este é um erro básico, mas ele é primitivo, né? Mas infelizmente 90% dos vendedores ainda cometem. E ainda assim, mesmo que seja universal, a gente acaba é, a gente acaba caindo nessa cilada, né? O erro é simples, né? Que é falar antes mesmo do cliente, da gente entender, da gente compreender plenamente o que o cliente quer. Vendedores medíocres, eles estão sempre ansiosos para apresentar as soluções, apresentar o produto, destacar os benefícios, tá? A gente quer falar sobre o que a gente tem para falar. É sobre o que a gente se preparou, é sobre a empresa, é sobre o produto, é sobre o serviço, e a gente acaba é, passando dos limites na hora de fazer isso, tá? E a gente quer a todo custo destacar benefícios, a gente quer a todo custo superar as objeções, só que sem ouvir, sem fazer as perguntas certas, a gente não consegue. A gente acaba na hora da venda com muita ansiedade, ativando um gatilho de solução prematura. A gente quer já passar para o próximo passo, que é o sim, pelo qual a gente é cobrado, que é a passagem do cartão, é o pagamento do Pix, pelo qual a gente é cobrado, pela meta que é cobrada, né? Só que isso o cliente percebe. O cliente ele percebe, qualquer pessoa percebe se você quer tomar benefício em cima dessa pessoa, tá? Ela pensa automaticamente, essa pessoa está interessada, essa pessoa não está interessada em resolver meus problemas. Essa pessoa ela está apenas querendo me empurrar um produto, tá? E aí, com certeza, você vai lembrar de várias situações em que o vendedor foi muito afoito e que acabou assustando. Você foi embora, mesmo querendo comprar aquele produto, você foi embora e não comprou. Justamente por isso, porque ele foi ansioso demais. Ele foi prematuro nas fases que ele precisava tomar da venda, tá? E aí é meio que um paradoxo, né? Um paradoxo da influência. Parece que quanto menos a gente fala, ou quanto mais a gente fala, mais a gente convence. E, na verdade, é exatamente o contrário. Quanto menos a gente fala, maior a nossa influência, maior a influência que a gente exerce sobre o cliente, sobre a venda. Esse é um dos princípios mais contraintuitivos da venda. É um processo extremamente poderoso, mas, infelizmente, a maioria comete esse erro. Quer falar demais, quer se posicionar muito como especialista e acaba esquecendo que o principal ator dessa negociação é o cliente. Você conduz, mas ele que tem que fazer a atuação dele. E a gente precisa ser convincente o suficiente, entregar esse script para que ele dê o show que ele acha que é necessário. Tá? A nossa intuição nos diz que influenciar precisa falar mais, persuadir mais, convencer, a gente precisa ter técnicas, etc. A realidade é exatamente oposta. Tá? Um estudo de Harvard, esse estudo analisou as negociações de alto valor e descobriu que os negociadores mais bem-sucedidos falavam apenas 31% do processo. Nas fases iniciais de descoberta e tudo mais, ele só falava 30% da conversa. O que faziam no resto, eles perguntavam
e ouviam, não passivamente. Ah, pergunta e deixa para lá, mas com propósito estratégico. Quanto mais você permite que o cliente fale, mais ele te entrega informações valiosas, mais ele te entrega conexão emocional que você constrói, que constrói com você, na verdade, mais ele percebe a empatia que você tem em relação ao que você está fazendo, em relação a ele, em relação ao objetivo que ele tem, e mais menor a resistência dele na hora de dizer um sim. Tá? O cliente ele literalmente se convence durante o processo que ele está falando, que ele está se expondo, ele vende para si mesmo, enquanto articula os seus problemas, as necessidades, enquanto ele conversa com você, ele está se convencendo. E o processo de venda ele acaba ficando um pouco mais fácil. Esse é o ciclo da descoberta, um sistema cíclico e progressivo que revela camadas cada vez mais profundas de insights, de acordo com os clientes que abordamos e as perguntas que a gente faz, tá? A gente pergunta, né, por exemplo, estrategicamente, não qualquer pergunta, tá? Mas perguntas cuidadosamente estruturadas para que a gente possa revelar o íntimo desse cliente. Não o que que ele foi buscar, mas o porquê que ele foi buscar o que ele foi buscar, tá? É o que está por trás. Imagina uma cebola, o que está por fora é a casca, mas quando a gente tira essa casca, existem várias camadas, e essas camadas que a gente vai caçando. Então a gente pergunta isso e, obviamente, a gente ouve profundamente, não apenas esperando a nossa vez de falar, mas processando a informação, processando genuinamente, para a gente ser cada vez mais certeiro. Isso leva a uma compreensão não superficial, né, mas entendimento profundo do contexto, de quem é o cliente, das necessidades dele, das dores, das dúvidas, dos desejos. O que que permite você perguntar, o que permite você perguntar mais profundamente ainda, avançando nas novas camadas dessa cebola, tá? Esse é um ciclo que ele se repete aprofundando-se cada vez, a cada volta que a gente dá. Como uma espiral, a gente vai chegando no íntimo do nosso cliente e tirando cada vez mais com facilidade aquilo que de fato ele foi buscar, aquilo que de fato ele quer. E aí a partir daí, a gente só fala a linguagem que ele entende que é certo. Por isso que a gente precisa ouvir atentamente, tá? A chave aqui não é a velocidade, mas é a profundidade. Quanto mais a gente entende qual é essa ferida, mais fácil vai ser para a gente empurrar o dedo nela e depois girar. Muitos vendedores, eles passam por esse ciclo apenas uma vez. Ah, vai embora e depois esquece. Só que isso como eu falei, é cíclico, tá? Não pode arranhar a superfície, não pode ficar ali de forma superficial. Antes, fazer isso do que pular direto para a apresentação. O consultor, a gente, nosso consultor de elite, ele permanece nesse ciclo o tempo que é necessário para atingir o objetivo. Qual é o nosso objetivo? Achar a ferida, colocar o dedo e girar. Daí a necessidade que surge a ferramenta que a gente vai aprender hoje. A ferramenta que a gente vai ver hoje é, oh meu Deus, o spin selling, tá? Como eu falei para vocês, esse aqui talvez seja o método mais conhecido do mundo quando a gente fala nesse tipo de processo aqui de venda, tá? Da venda consultiva, onde a gente precisa falo de tirar mesmo o cobertor para poder entender quais são essas camadas, tá? Esse é um método que ele foi desenvolvido por Neil Heckman e a sua equipe, né? O SPIN não é apenas uma técnica de vendas, é o resultado de uma pesquisa extremamente extensiva, já realizada sobre, talvez a mais complexa já realizada sobre comportamento de vendas, tá? O que torna o SPIN tão poderoso é que ele segue o processo natural de tomada de decisão do cérebro. É nosso, é automático, é assim que a gente decide, tá? E ele não tenta forçar um caminho artificial. O SPIN, ele como vocês estão vendo aí, é um acrônimo, ele é em inglês, tá? Mas ficamos com as palavras em português, que é a mesma coisa. Situação, problema, implicação e necessidade, benefício. Cada fase dessa aí tem um tipo de pergunta que tem um propósito específico e um momento ideal para ser realizada.
Essa sequência ela não é escolhida arbitrariamente, aleatoriamente. Ela reflete como os clientes naturalmente processam as informações. Obviamente, a gente também. A gente vai se ver nesse processo de qualquer forma, tá? A gente vai se ver nesse processo como um cliente, como alguém que está lá consumindo. E quando a gente encontra um vendedor que conhece essas técnicas, que conhece o spin, automaticamente a gente vai identificar ele aqui nessa conversa de hoje, tá? Essa sequência ela não é à toa, ela não é arbitrária. O spin ela não é uma teoria criada numa sala de aula. É o resultado de 12 anos de pesquisa rigorosa, analisados mais de 35 mil interações de vendas reais em mais de 23 países. Então, essa equipe de pesquisa do Heckman gravou, transcreveu, codificou cada uma dessas interações, correlacionando comportamentos específicos com resultados mensuráveis. Onde está a fonte disso? Está no livro, em alguns livros que ele publicou. O mais conhecido leva o mesmo nome, Spin Selling, tá? E aí tem algumas variações, Spin Selling para vendas complexas, Spin Selling para grandes negócios e por aí vai. Mas o original é Spin Selling apenas, tá? O que descobriram em relação a essas vendas complexas e consultiva? Que os padrões de questionamento têm correlação direta e mensurável com as taxas de fechamento. Conforme os padrões do meu questionamento, eu tenho mais ou menos capacidade de fechar negócio, tá? A gente não está falando aqui de um aumento de 5 a 10%, mais de 20, 30, 40% nas taxas de conversão. A eficácia desse método ela foi validada em praticamente todos os setores, todas as culturas, são mais de 23 países, e verdadeiramente é um princípio universal de comunicação humana eficaz. Tá? O que significa isso aí? O que significa isso aí? O que a gente vai entender? A gente vai entender essa lógica do SPIN, que começa com a situação, ou seja, perguntas que estabelecem fatos, contexto, informações básicas. A gente vai passar de um por um para vocês entenderem. Elas mapeiam o terreno do cliente. Mapeado esse terreno, a gente vai entender o problema que esse mapeamento está causando, tá? Quais são o que a gente vai buscar? A gente vai buscar perguntas que identificam as dificuldades, os desafios, as insatisfações, tá? Elas revelam dores específicas que precisam ser solucionadas, ok? Uma vez que a gente conhece essa dor, a gente vai apertar essa dor, a gente vai colocar o dedo o mais profundo possível, fazendo o quê? Implicando esses problemas. O que acontece com a pessoa, com a vida da pessoa, com a rotina da pessoa, com a empresa da pessoa, no caso de vocês aí, com a autoestima da pessoa, porque ela tem esses problemas. São perguntas que elas vão explorar as consequências e os impactos desses problemas. Elas fazem o cliente amplificar a percepção da urgência e a importância que ela tem de comprar aquilo naquele momento, tá? Então a gente cria ali uma sensação de urgência e mais ansiedade na hora da compra do cliente. E por último, a gente já sabe tudo isso, a gente vai girar com carinho, tá? O que a gente faz? A gente faz perguntas que direcionam para o valor da solução. Elas fazem o cliente articular os benefícios que ele vai ter ao consumir o nosso produto. Então, é uma conversa, é uma progressão que segue perfeitamente a psicologia da tomada de decisão. Isso é o spin selling, tá? A gente vai, com ele, entender a situação do cliente, a gente vai reconhecer os problemas, as limitações, a gente vai compreender plenamente as consequências desses problemas e o cliente ele vai visualizar e valorizar aquilo que a gente está vendendo para ele, tá? Então a gente vai passar de um por um e aí, conforme as dúvidas forem surgindo, a gente faz como sempre, tomamos nota para a gente poder debater no final, tá? Vou passar bem rápido, não tem mistério nessas coisas, a gente vai conseguir dentro do nosso tempo aqui, entender cada um deles, tá? Eu só queria que vocês entendessem o que esse aqui não é um negócio raso, não é algo que é, foi criado por acaso e alguns... Não, não é. Isso aqui é profundo, tá? Então, por onde que a gente começa? A gente começa pelas perguntas de situação. É o primeiro passo, as perguntas de situação. O que são essas perguntas de situação? Como eu falei, a gente vai atrás de fatos, de contextos e informações.
tá? Essa é a base de qualquer interação consultiva, ok? Isso aqui a gente não pode pular. Essas perguntas, elas coletam os dados, elas estabelecem o contexto do cliente, tá? Elas mapeiam a realidade atual do cliente. São perguntas focadas nos fatos, ok? Naquilo que é visível, talvez, que está ali na camada visível da coisa. Não em opiniões e em sentimentos, tá? São perguntas situacionais como a fundação de um edifício, ok? O edifício é tudo que a gente está vendo, mas sem essa fundação nada funciona. Então, ela é a fundação da nossa venda consultiva. No entanto, é um processo crítico. Vendedores medíocres cometem dois erros fundamentais quando a gente fala de perguntas situacionais. O primeiro, fazem muitas perguntas dessas, tá? Que deixa o cliente entediado, digamos assim. Transforma a conversa em um interrogatório, ok? Segundo, permanecem demais nelas, nunca avançando para as próximas. Então, esses são os dois erros que a gente precisa fugir. A regra é prática, tá? A regra é prática. Perguntas situacionais para estabelecer o contexto suficiente, básico ali para a gente poder avançar. E então a gente avança. Descobriu ali qual é o contexto mínimo, a gente vai para o próximo. Se a gente explorar muito, a gente fica chato. Se a gente passar isso muito rápido, a gente não sabe o que, que o cliente está pensando, a gente não tem como saber mais do que o que de fato está acontecendo ou está sendo mostrado. Tá? Elas devem apresentar no máximo ali em 20, 30% das perguntas totais. Precisa ser rápido, ok? E aí, como é que funciona na prática? Tá? Aqui estão alguns exemplos. A gente vai iniciar uma conversa com esse cliente. Iniciar uma conversa com esse cliente. Então, são algumas perguntas que a gente pode fazer. Quais tratamentos ou cuidados ele já realiza? Ok? Quanto tempo? Quanto tempo há quanto tempo você percebeu esse problema? Outro tipo de pergunta. Quais produtos ou quais serviços ou quais soluções você costuma utilizar diariamente? Tá? Ah, eu uso Gillette, eu uso isso, uso aquilo, sabe? Eu vou entendendo qual é a situação atual dele. Outra pergunta que a gente pode utilizar: você já realizou algum tratamento semelhante a este? Você já foi atendido por empresas semelhantes às nossas? Tá? O que que a gente quer descobrir daí? Se ele já teve alguma experiência, porque naturalmente ele vai comparar. Ele vai comparar, tá? Como é a sua rotina diária? Então, imagina, por exemplo, e aqui eu vou dar exemplos mais práticos, imagina que a pessoa é uma corredora, tá? Ela é atleta não só de final de semana, mas ela está se preparando para grandes jornadas aí, maratonas, meia maratonas, por exemplo. Essa pessoa é uma pessoa que não pode perder tempo. Essa pessoa é uma pessoa que não pode ficar ali com incômodos na pele. Ela precisa resolver esse problema e rápido. E ela correr, a abelha. Oi? Não, não. Não, e ela precisa realmente se depilar, corredora, Exatamente, a corredora, a né? nadadora, Porque, a pessoa que tem tipo, uma rotina muito nadadora, corredora, apurada. todo mundo precisa se depilar. A verdade é essa, Ira. Porque, Não, tipo assim, eu um sei, mas exemplo. assim, talvez ela não saiba. Tipo assim, tem uma ciclista que ela é cliente daqui. Aham, Ela precisa depilar as pernas, sempre ela depila. Porque o que que acontece? Ela não corre né, só dentro da cidade, ela corre fora. sim, E se a abelha pegar numa perna peluda, ela gruda no cabelo. Então, sim. E outra, tem que baixa ser depiladinha, porque o se pelo, não o tiver pelo cabelo. parece mentira, mas o pelo aumenta a fricção. Se aumenta a fricção, aumenta o Ela tempo. tem Qualquer uma. segundo é negócio. Mas vamos, além do esportista, além da esportista, existe a pessoa com rotina muito apurada, muito corrida. Ela não quer estar indo aí de 15 dias para fazer isso. Ela não tem tempo também para passar 1, 2 horas dentro do banheiro se depilando numa máquina de depilação. Isso demanda tempo, tá? Então a gente pergunta para o cliente como é que é a rotina, tá? Isso é um exemplo de pergunta de situação. Quanto tempo você consegue se dedicar para os seus cuidados? Você tá satisfeita com isso? Última pergunta que eu coloquei de exemplo, quais são os seus hábitos atuais de alimentação e atividade física? Isso influencia também.
Então, eu conheço o meu produto e eu faço perguntas para entender fatos, contexto e as informações reais ali daquele cliente, tá? Mesmo sendo o tipo de pergunta básica, existem armadilhas, que a gente precisa sanar, tá? Perguntas situacionais que podem, comprometer toda a nossa abordagem. A primeira armadilha que a gente não pode cair: excesso de perguntas situacionais. A gente precisa ser o mais assertivo possível para que a gente possa avançar para a próxima fase. Descobriu a primeira camada? Próxima fase. Descobriu a primeira camada? Próxima fase. Por quê? Porque senão você vai parecer que você está interrogando aquele cliente e não vai conseguir voltar, porque aqui é onde é contado mais histórias, ok? Uma segunda armadilha é que a gente não pode fazer perguntas óbvias, do tipo, nossa, você tem pelo encravado aqui na axila, e eu estou vendo a axila da pessoa, um exemplo, tá? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. São perguntas óbvias, elas demonstram falha na preparação, tá? Nunca pergunte o que você poderia facilmente descobrir. Nunca pergunte, nunca faça esse tipo de pergunta. A terceira armadilha é o foco exclusivo nos fatos, ignorando as nuances, o porquê que aquilo aconteceu, os sinais de problemas potenciais que ainda, né, estão por vir. Esteja sempre atento à abertura para transitar entre essas perguntas. Fez uma, a cliente entrou mais, aproveita isso e surfa a onda, tá? A quarta armadilha são as perguntas desconectadas. Parece que a gente está só seguindo um script, sendo muito genérico, tá? Cada pergunta ela precisa ter um propósito claro e se conectar logicamente com a última pergunta e também com o meu cliente, tá? A regra aqui é fazer a lição de casa antes das reuniões, antes das ligações, é você tentar observar ali dentro do sistema, o cliente é novo, observa a pessoa, faz com que as perguntas sejam mais assertivas possível para que você possa entender a situação de forma básica e estar pronto para avançar para o problema, tá? Esse é o jogo. Fez, entendi qual é a situação do cliente, o porquê que a pessoa está lá, o que que ela está buscando, eu avanço nisso. Eu avanço nisso para onde? Para as perguntas de problema. Quais são as perguntas de problema? A gente vai entrar dentro dessas situações. Como? Com dificuldades, desafios e insatisfações. Feito isso, agora a gente vai para essas perguntas, onde a gente vai começar a gerar valor na nossa conversa. Ali a gente só estava querendo conhecer um pouco mais do cliente, da situação dele. Agora a gente vai começar a gerar valor, tá? Essas coisas elas vão ser muito melhor conectadas quando a gente chegar lá dentro do sistema legado, onde a gente vai passar por todas essas coisas, tá? Para a gente conectar essas coisas. Mas eu preciso que vocês entendam como que vocês avançam nessa conversa, tá? E aí, o que que tem? As perguntas de problema, elas são onde o valor da sua abordagem vai começar a se revelar, tá? Você não vai estar apenas coletando informações, você está ajudando o cliente, a articular os problemas que muitas vezes ele sente, e às vezes ele nem se toca que ele sente, tá? Mas ele não consegue expressar claramente, então você vai ajudar. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa missão. Nós somos a parte técnica e precisamos dar a luz nesse processo, tá? Diferente das perguntas de situação, onde a gente vai se situar, aqui a gente vai dedicar um pouco mais de tempo. A gente precisa aprofundar em cada problema que o cliente está trazendo para a gente, mencionando antes de passar para o próximo. Por quê? Porque aí a gente consegue, de fato, entender que tipo de problema é esse. Às vezes, um nome que a gente chama, o cliente chama de outra coisa, tá? Consultores de elite, eles fazem, em média, 2, 3 vezes mais perguntas de problema do que os vendedores medianos, para a gente realmente entender que tipo de problema é esse. Algumas perguntas que fazem parte desse contexto. O que tem causado mais insatisfação? Outra pergunta: que mudanças mais te preocupa? É mudança na rotina? É uma mudança de uma tecnologia para outra? É uma mudança de rotina dela pessoal, de trabalho, de viagem, sei lá. O que que mais preocupa? O que que te deixa mais desconfortável com essa condição que ela está vivendo? Quais os tratamentos que ela já tentou
que não trouxeram os resultados Quando... esperados? Não ouvi, Cláudio. Não, é que eu tô com a vista embaçada demais, Irã. Eu Mulher, tô de da menina. é a idade, eu te entendo. Eu entendo também que tu já tá chegando, né? Eu te entendo, eu te entendo. Já Como? começou até a engordar. É, faz parte, faz parte. Outra Mas pergunta: como que essa acontece. condição tem afetado a confiança da pessoa, tá? Em que situações sociais, profissionais, tem afetado a autoestima, a condição dela e etc, tá? Quais são as dificuldades que ela encontra para manter uma rotina consistente de autocuidado? Outra coisa, o que tem impedido ela de alcançar esses resultados, tá? Que ela deseja na área dela. Então, assim, há um aspecto psicológico nessas perguntas de problema que precisamos entender. Muitos vendedores, eles tentam fazer perguntas sobre problemas, acreditando que criar desconforto no cliente é improdutivo. Então, a gente não deve evitar essas perguntas. Isso aqui é extremamente produtivo. Isso aqui é fantástico, tá? Esse aqui esse não fazer essas perguntas é um erro fundamental. O cérebro humano, ele está intrinsecamente motivado a resolver problemas. Então, a gente precisa dar clareza para esses problemas do cliente, tá? O neurocientista Antônio Damasio, ele descobriu que as decisões humanas são impulsionadas por marcadores somáticos, ou seja, que podemos sentir, tá? Essencialmente sensações físicas associadas a problemas. Em outras palavras, cara, se ele não tem um problema, se ele não tem uma dificuldade, ele não tem dor nenhuma. Não adianta a gente apertar ele porque ele não tem necessidade, ele não tem urgência, ele não tem interesse, ele não tem nada. Então a gente precisa descobrir primeiro que problemas são esses e entrar dentro desse problema, tá? Quando fazemos essas perguntas de problema, de forma eficaz, como está descrito aí nesse slide, estamos ativando esses marcadores, ou seja, dando conhecimento, criando desconforto para que ele produza uma ação, tá? Dando um motivo para ele agir. A arte, ela está aqui em revelar esses problemas sem ser, sem criar defensividade, ou seja, sem criar uma barreira com esse cliente. É por isso que a formulação importa tanto. A gente tem aí já os produtos, os serviços pré-determinados. Ok, quando acontece isso, o que que esse problema causa? Eu já tenho que saber isso previamente, para que eu possa formular essas perguntas e usar sempre que for necessário, tá? A gente precisa comparar. Na minha área, por exemplo, tem peso diferente, afirmar, por exemplo, é, você parece estar tendo dificuldade com a retenção do cliente, na minha área, né? Ah, sugestivo uma defensividade, parece que eu estou afirmando para esse cara que ele tem problema. Como é que eu faço normalmente? Eu falo para ele, quais os desafios você tem encontrado na jornada de retenção de clientes? Entende? É ele que vai me trazer essas perguntas. É uma pergunta aberta, ela convida a reflexão. Quando o cliente ele articula o problema com as próprias palavras dele, ele assume propriedade psicológica sobre aquilo e há necessidade de resolvê-lo, tá? Ou seja, ele passa a ter clareza e ele passa a ter urgência na solução. E aí tem um detalhe: eu já sei a situação, eu já sei os problemas que essa situação causa, então eu vou enfiar o dedo para que ele possa sentir muita dor, tá? O que que a gente vai buscar nas implicações? Consequências e os impactos desses problemas, tá? A consequência e o impacto desses problemas. A gente chega agora, como eu falei, é hora de botar, achei a ferida, eu coloco o dedo e giro. Então, esse é o momento da gente girar, tá? É o momento da gente apertar essa ferida, é a hora da gente afundar o dedo dentro dela. E aí, a gente tem algumas perguntas que exploram os efeitos secundários desses problemas que ele trouxe. E qual o impacto que esses problemas eles desencadeiam. Dos problemas identificados, elas expandem a consciência, a percepção desse problema que a gente estava falando até agora. A pesquisa do Hackman, que trouxe esse spin, ela revelou que a quantidade de perguntas de implicação tinha relação direta e mais forte com as vendas complexas, com as vendas que a gente quer
de fato, extrair do cliente. A gente não pode se considerar um tirador de pedido, vender somente para aquele cliente que está disposto a comprar. A gente precisa conduzir ele a entender que ele tem um problema e implicar esses problemas. As perguntas de implicação, elas são poderosas, elas são tão poderosas porque elas ampliam esse problema. Os problemas que parecem pequenos ou isolados, a gente transforma eles com essas perguntas em coisas grandes, em necessidades urgentes de serem solucionadas. Em essência, essas perguntas, elas não criam urgência artificial, elas revelam a urgência real, tá? E aí estão alguns exemplos de perguntas que normalmente a gente pode fazer nesse caso, tá? Se isso continuar assim, como você imaginaria que vai ficar? Outra pergunta, como a falta de confiança relacionada a essa questão tem limitado as suas interações sociais ou profissionais? Quanto já foi investido de tempo e dinheiro para solucionar esse problema? Na sua rotina, com o envelhecimento e a exposição ambiental, a exposição do sol, vai ficar melhor ou pior se você não fizer nada? Entende? Eu vou jogando a verdade na cara do cliente, eu vou fazendo ele sentir mais dor ainda. De que maneira, outra pergunta, de que maneira essa preocupação afeta os seus níveis de estresse e o seu bem-estar geral? Outra pergunta, como você acha que isso influencia no que as pessoas pensam sobre você? Outra coisa, você acha que ficaria melhor se a gente resolvesse isso? A gente está aqui implicando o que que pode acontecer com esse cliente. E aqui está a chave. Você pode encadear uma série de perguntas de implicação, criando uma cascata de consequências gigantesca, cada vez mais grave, para que o cliente sinta cada vez mais dor, tá? E aí, esse é o momento em que os problemas toleráveis, que antes eram toleráveis, se transformam em urgentes. Por quê? Porque uma terceira pessoa está também prestando atenção naquilo que ela está vivendo. E, na verdade, foi só ela que disse aquilo que ela está vivendo. Tá? O verdadeiro poder dessas perguntas está na capacidade amplificadora. Elas transformam esses problemas em urgentes através dessas conexões que o cliente não havia considerado ainda. Isso acontece por quê? Por três motivos, tá? Primeiro, pelo impacto operacional. Como que o problema afeta os processos e a eficiência? Segundo, pelo impacto financeiro. Ela já tentou resolver e não foi. O custo direto e indireto de solucionar esse problema e não ter conseguido. Um terceiro é o impacto estratégico. Como o problema compromete os objetivos maiores. E aí eu colocaria mais um, que é o impacto emocional. O quanto que as tuas emoções, a tua autoestima, o teu bem-estar tem custado em relação a não conseguir resolver esses problemas. Quando o cliente ele entende, pode falar, Cláudia. Queria que você desse um exemplo aí, Ira. Um exemplo como vendedor, se tu estivesse vendendo um serviço, no caso aí que Nossa, tu já colocou aí, ó, que eu ele tô. já gastou dinheiro, né? Uhum. E ele já faz outros tipos. Como seria a tua abordagem para um cliente, nesse caso aí? Massa, Se tu eu pegar isso aí trouxe para um ele. exemplo, quando eu terminar aqui o N de necessidades, eu trouxe um exemplo para a gente discutir. E aí a gente pode entrar nisso. Pode ser? Oi? É porque depois eu não vou nem lembrar disso aqui. Eu quero que tu volte agora. Pronto. Então vamos lá, vou Tipo passar. assim, no caso, se eu fosse vender um pacote, que a Massa, cliente vamos lá. já vinha de outras lojas, que já tinha gastado dinheiro, como que eu conseguiria reverter nessa implicação aí? Massa, olha só. A primeira coisa que eu fiz, eu entendi a situação, tá? Então eu trouxe um exemplo simples aqui. Atualmente, quais os métodos você utiliza para a remoção desses pelos? E com que frequência precisa repetir isso? Tá? Aí ela vai te dizer que já tentou cera, já tentou depilação X, depilação Y, ela fez a fotodepilação, ela fez um laser e ela vai te dizer tudo que ela já tentou resolver. Ou não, ela não tentou resolver ainda. Isso aqui tu tá fazendo a primeira pergunta, né? Isso, a Na, como primeira é que chama? pergunta, é um processo, é uma condução, tá? E aí, eu entendendo isso, eu vou perguntar para ela, eu vou entender os problemas dela. Quais são os maiores incômodos ou as limitações que esses métodos trouxeram, causaram na sua rotina?
tá? O que que você sentiu em relação a essas tentativas, né? O porquê que não resolveu? E por aí vai. São perguntas que eu vou trazer o problema à tona. Eu entendendo que ela já usou outros métodos e ela não conseguiu resolver, eu vou fazer a implicação. Como é que eu faço essa implicação nesse caso específico? Considerando, ô Cláudia, o tempo que você gastou já, mensalmente, você vai lá todo mês, não deu conta ainda, você está pagando, às vezes consegue marcar, às vezes não consegue marcar, não te trata com prioridade e o pelo ainda não está saindo, e esse desconforto recorrente aí, como que isso afeta as suas atividades aí, o seu cotidiano? Como é que isso tem afetado o seu planejamento? Você está feliz com isso? Especialmente em momentos como viagens ou eventos importantes, ou qualquer o teu dia a dia aí, como que você lida com isso, com essa frustração? Entende? Eu vou usar as palavras que ela me disse no problema e vou implicar. Sério? E você está satisfeita com isso? Entende? Você entendeu? Sim ou não? Sim, agora eu entendi. Aí era a hora de eu oferecer. Ainda não. Ainda não. Aí nós entramos. Sim, aí eu ofereci uma degustação, né? Não? Não, ainda não. Pra ela conhecer ou não? A Eu acho gente que tá só errado. descobriu uma outra camada desse problema. Porque assim, ó, se eu já tentei resolver e não consegui, eu gastei tempo, eu gastei dinheiro, eu gastei energia emocional, porque eu tinha uma expectativa e essa expectativa ela não foi atendida, certo? Então tiveram N coisas. O que que eu vou fazer? Para cada um desses problemas, eu faço uma implicação. Como você se sente, como que isso afeta a sua rotina, o quanto que você está insatisfeita, eu vou implicar cada um desses problemas que ela me trouxe. Cada uma dessas coisas, dessas negativas que ela trouxe, eu vou implicar e eu vou fazer ela sentir mais dor, mais urgência, mais necessidade, tá? Quando um cliente ele entende todos esses níveis de percepção que eu falei para vocês, o operacional, o financeiro, o estratégico e o emocional, quando ele entende esses níveis, a percepção do valor da solução, ela aumenta. Você concorda comigo, Cláudia, que se eu te digo que você está perdendo dinheiro, tempo, energia, emoção com alguma coisa, isso que você está fazendo lá na concorrência não passa a ser menor, mesmo que eu não fale mais da concorrência, mesmo que eu não fale o nome da concorrente? Ah, Sim, legal, com certeza. você tá indo e não está resolvendo. Vai continuar gastando dinheiro lá por quê? Sabe, você concorda comigo É. que você vê ali um valor maior naquilo que eu estou te entregando? Porque se eu estou te falando desse problema, se eu estou te fazendo enxergar isso, e se eu estou falando a mesma linguagem que você, eu estou automaticamente me posicionando como um especialista, tá? Então, assim, ó, por exemplo, um simples pelo encravado na região íntima faz com que, olha o desencadeio de coisas, tá? Olha as implicações que eu posso correr aqui dentro. Então, assim, um simples pelo encravado na região íntima faz com que a mulher se sinta mais feia, isso faz com que a autoestima dela seja mais baixa, o que faz com que, às vezes, mesmo com ela vestida e ninguém vendo aquilo, ela aproveite menos oportunidades. Ou, sei lá, ela vai para um banho, para uma praia, ela não se sente à vontade de vestir um biquíni. Entende? Então, assim, são implicações que ela está vivendo por meio desses problemas que ele tem. Então, uma série de coisas que desencadeia a partir daquilo. Essa técnica, ela fica mais poderosa ainda quando a gente coloca esse encadeamento que eu falei para vocês, tá? Uma série de 3 a 5 perguntas que conectam consequências cada vez maiores com esses clientes. Então, assim, como eu dei o exemplo aí da foliculite, como é que essa foliculite aí afeta a sua vida? Afeta a sua autoestima? Aí eu paro, respiro um pouquinho, já faço outra pergunta em cima. E como que essa baixa autoestima tem impactado no seu dia a dia? Respondi, eu vou para uma terceira pergunta em seguida. Qual o efeito prático disso nos seus relacionamentos? E aqui eu não estou falando relacionamento pessoal, eu estou falando de tudo, do aproveitamento ou não dessas oportunidades que aparecem, tá? Em seguida, ela respondeu, próxima pergunta. E como isso tem afetado durante toda a sua vida?
Como que isso te afeta durante toda a sua vida? Quantas oportunidades você já não perdeu por causa dessa foliculite? E por aí vai. Então eu consigo adentrar cada vez mais nesses apelos emocionais, nesses impactos emocionais, melhor dizendo. Tá? Esse é o momento em que o cliente frequentemente diz: nunca tinha percebido o quanto isso realmente estava me afetando, ou estava me custando, ou o quanto que realmente eu preciso disso. Entende? Então, esse é o tipo de sentimento que a gente precisa causar no nosso cliente quando a gente faz esse tipo de pergunta. Eu descobri a situação, eu descobri os problemas, eu entendi a situação, descobri os problemas, eu entendi e fiz o cliente ter mais clareza sobre as implicações que esse problema tem. Aí eu vou para as perguntas de necessidade, tá? O que que a gente busca aqui especificamente? A gente busca valor e solução, tá? O que que a gente está buscando aqui? Finalmente a gente chega nas perguntas que elas completam esse ciclo, tá? Do spin. E eles preparam, aí sim, Cláudio, eles preparam o terreno para a gente apresentar a nossa solução. Enquanto as perguntas de implicação, elas focam no problema que o cliente está vivendo, nas consequências negativas do que ele está sofrendo, perguntas de necessidade, essa fase aqui do ciclo, elas direcionam para a solução. Elas fazem o cliente conectar aos resultados positivos que ela pode ter nesse processo. Elas fazem o cliente articular, perceber o valor e os benefícios que ele pode alcançar se ele comprar da gente, tá? Há uma razão psicológica profunda para essas perguntas estar por último. Quando o cliente ele articula esses benefícios com as próprias palavras dele, a resistência desaparece, ela tende a zero. Ele tem menos resistência na hora de comprar. Em vez de vocês, dizerem que a nossa solução é a melhor, que vai fazer você se sentir A ou B, que vai resolver o teu problema, você pergunta, por exemplo, quão valioso será você se sentir no final depois que passar pela gente? Quanto que isso vai melhorar aí da tua vida? Entende? Eu faço ele mesmo pensar sobre o quanto que seria legal se eu consumisse esse produto. Quanto que seria legal se eu tivesse essa experiência aí com vocês? E aí eu deixo o cliente vender para si mesmo. Deixo ele desenrolar. Com as palavras dele, ele vai dizer o porquê que ele acha importante resolver esse problema. A gente vai focar aqui, como eu falei, nos resultados positivos e nas soluções. Então, a gente vai o tempo todo conectar ele, a gente vai transitar naturalmente do diagnóstico para a solução, ok? Então, é um processo, eu vou conduzir esse cliente, mas com o cliente liderando esse processo, liderando esse caminho, falando com as palavras dele o porquê que ele deveria comprar da gente. E aí, parece um pouco Maquiavel, e talvez seja mesmo, né? Parece um pouco maquiavélico e talvez seja, mas é a gente, quem conduz a conversa é quem sabe perguntar, é quem faz as perguntas, e as perguntas certas. E pela lógica, ela segue essa: situação, problema, implicação e necessidade. Nas perguntas de necessidade, eu tenho aqui alguns exemplos também. Se pudéssemos reduzir 70% desse problema, como que isso afetaria a sua confiança positivamente? Aqui eu não estou falando para ele que eu vou resolver 100%. Obviamente, Irã, mas a gente garante 100%. Legal, mas vamos alinhar a expectativa do cliente? Vamos lá, se a gente resolver 70% do teu problema, como que isso afetaria positivamente a sua confiança, tá? É, que valor, uma outra pergunta, que valor teria para você se sentir mais segura com a sua aparência? Uma outra pergunta, como seria se você pudesse usar os modelos de roupa que sempre, que se perderam aí no seu guarda-roupa, se a gente estiver falando de emagrecimento, por exemplo? Qual seria o impacto, uma outra palavra, uma outra frase? Qual seria o impacto na rotina diária se esse problema não existisse? Uma outra pergunta: se conseguíssemos eliminar esses pelos, aqui sim a gente está falando de eliminação, quanto a sua aparência, a sua autoestima melhoraria? Entende? É ele que vai, ela vai dizer o que que ela acha sobre isso. E aí, uma outra pergunta
Quanto valeria ter o apoio da nossa especialista guiando nessa transformação? Aí, Cláudia, aí a bola tá pronta para ser chutada para o gol. E tá sem goleiro. Por quê? Porque ela vai te dizer isso e você vai falar, olha, o nosso produto é isso, aquilo, tal, tal. É o texto que você já sabe. Entendeu? Fala. Tá, aqui nesse N que tu chama de, Necessidade. tipo, necessidade do cliente. Que nem Aham. essa pergunta aqui, né? Teve uma cliente, a Carlinha. Ela, há Uhum. muitos anos, insistia em depilação na cera, depilação na cera. E aí todo mundo, todas as depiladoras já tinham tentado convencer ela em fazer a luz pulsada. Quando ela fez a terceira sessão, ela já viu o resultado, ela dizia assim, se nós tivesse jogado essa pergunta aqui, a primeira, para ela, acho que ela já tinha comprado muito, Irã, porque depois, quando ela fez, ela disse, Claudinha, se eu soubesse que o resultado ia ser esse aqui, eu já tinha feito há muito tempo. E ela já comprou virilha, já comprou axila, e ela vai comprar para o filho dela. Então, é muito importante isso aqui, porque foi uma. Essa foi a primeira aula que eu prestei atenção, realmente. Essa de Ai, a que eu mais Jesus. gostei, é É, porque eu já passei por algumas etapas daqui que tu já falou, que eu me identifiquei muito, entendeu? entendi. Massa. E Mas aí, o eu vou objetivo. colocar em prática, eu vi aqui no Google sobre esse método que tu tá passando aqui, e tem muita coisa para a gente estudar sobre ele. Tem, Muita tem, mesmo. tem muita E eu vou, coisa. Tem tem muita muita coisa. coisa, e eu vou tentar melhorar. E o objetivo Porque. aqui, Cláudia, o objetivo aqui não é Ah, fazer, não é a gente obter resposta do cliente, é fazer ele visualizar e se sentir emocionalmente mais disposto a fazer isso. Entende? Por quê? sim, Porque é verdade. a gente tá o tempo inteiro usando as palavras que ele está dizendo. Então eu não estou É, criando porque às vezes nada. a gente chega a dizer, ah, vai oferecer, a gente já diz assim, ah, porque o nosso laser é o melhor, não sei o que, não sei o que. A gente não coloca Exatamente. aquela dúvida na cabeça do cliente, entendeu? Exatamente. Mas eu gostei, obrigada. Massa. Vamos seguir, vamos seguir. Eu trouxe aqui o Bora. exemplo que eu passei para vocês. Ficou mais claro essa questão da situação, problema, implicação, necessidade? Bom. Ficou mais claro? Uhum. Entendeu o poder dessa sequência de você conectar o cliente primeiro com o problema, depois com a solução e ele mesmo dizer por que que ele quer comprar da gente? Sim. Beleza. Agora é o seguinte, de nada adianta a gente fazer essas perguntas certas, Cláudia, Hum. se a gente não ouvir. De nada adianta perguntar estrategicamente se a gente não fechar a outra metade da equação, tá? Que é ouvir o cliente de forma aberta, tá? De nada adianta se perguntar se a gente não souber ouvir e conduzir para a próxima pergunta. A gente pode criar um script, pode criar vários modelos aí e diversificar essas perguntas. Mas se você não estiver ouvindo, você não vai saber qual que é a próxima, tá? Então, assim, perguntas perfeitas, elas vão se tornar inúteis se a gente não souber essa próxima parte aqui da equação. Essa próxima parte da equação aqui é a escuta ativa. No momento em que eu estou fazendo perguntas, no momento que eu estou fazendo perguntas, a gente precisa extrair significado profundo dessas respostas. A gente precisa ouvir de forma verdadeira. Essas técnicas não é sobre parecer interessado, são ferramentas que a gente consegue extrair informação do nosso cliente, a gente consegue demonstrar mais compreensão, tá? É uma compreensão genuína sobre aquilo que o cliente está me falando. A gente consegue construir uma confiança profunda. Por quê? Porque é uma questão psicológica, tá? Quando a gente tem pessoas que, por exemplo, Cláudia, Fabi, Safira, vocês se identificam mais que outras, sim ou não? Não estou falando de cliente, estou falando de geral. Não tem pessoas assim? Obviamente, essas pessoas, elas provavelmente elas gostam de coisas parecidas com as que a gente gosta, ela gosta de comer e sair para os lugares que a gente gosta, e por aí vai. Ela usa as mesmas linguagens.
certo? Então, assim, essa identificação, ela faz com que a gente se torne mais próximo. Então, a gente extrai informações do nosso cliente, a gente demonstra compreensão genuína, porque a gente está usando as mesmas palavras, tá? A gente constrói confiança profunda e a gente guia a conversa produtivamente, tá? Uma pesquisa mostra que, em média, apenas 40% das preocupações reais em conversas iniciais com vendedores faz com que a gente desconecte totalmente da nossa venda, faz com que a gente se afaste. Vendedores acima da média chegam aí com essas preocupações a 70%, 80%, revelando as necessidades dos seus concorrentes. Nem o próprio cliente reconhece, às vezes, o que a gente está fazendo ele reconhecer. Tá? A primeira técnica que a gente vai falar aqui, são 7 no total, é o silêncio estratégico. Ou seja, a nossa capacidade de ficar em silêncio após uma pergunta. A gente tem a necessidade de falar, a gente tem a necessidade de se expressar. Essa talvez seja a prioridade de todas as técnicas aqui, essa seja a prioritária. A capacidade de ficar confortavelmente em silêncio após uma pergunta, criando um espaço para reflexão do cliente, tá? Essa é a técnica mais subutilizada, justamente porque é desconfortável ficar calado. É chato ficar calado. E a gente fica ali naquela ansiedade da resposta e, obviamente, a gente não consegue o resultado positivo, tá? As pesquisas mostram que os vendedores medíocres, eles interrompem o silêncio com 0,8 segundos. Ou seja, não espera nem um segundo da resposta, do processamento do cliente para poder já falar outra coisa ou já fazer uma nova pergunta, tá? É uma pausa sem querer, de menos de um segundo para poder esperar o cliente respirar, processar e muitas vezes entender o que você está falando, tá? Esse tempo é praticamente nada. A gente precisa, por outro lado, permitir umas pausas de 3 a 5 segundos. Umas pausas no qual o cérebro humano vai conseguir processar essa informação. Existe um estudo que diz que o cérebro ele precisa de 2,2 a 2,8 segundos para processar completamente uma pergunta. Então, assim, se eu interrompo o raciocínio do meu cliente com 0,8, acabou. Ele não vai mais pensar naquilo, tá? Quando a gente preenche esse silêncio prematuramente, a gente está literalmente impedindo o processamento cognitivo do cliente. As respostas obtidas após o silêncio mais longo, elas contêm 60, 70% mais informações valiosas, ok? A implementação é simples. Faça a pergunta e espera. Faz a pergunta e espera. Mantenha um contato visual relaxado, uma expressão de gente interessada e simplesmente permita o cliente responder, ok? Essa é a primeira técnica, o silêncio estratégico. A segunda é o que a gente chama de espelhamento verbal, tá? Em inglês, mirroring. O que é o espelhamento verbal? É a repetição das palavras-chave ditas pelo cliente. A segunda técnica, a repetição das palavras-chave ditas pelo cliente, ela geralmente vem com uma entonação ascendente. Tá? O que significa? Essa técnica foi popularizada pelo ex-negociador do FBI, Chris Voss. Essa técnica, ela é poderosa justamente porque é simples, tá? Funciona mais ou menos assim. O cliente diz algo importante e você simplesmente repete as últimas 2 ou 3 palavras, palavras-chave, obviamente, como pergunta. Vamos lá. Eu preciso vir à loja a cada... Isso o cliente falando, tá? Eu preciso vir à loja a cada 3 semanas me depilar. E aí eu viro para essa cliente e falo, a cada 3 semanas? E espero a resposta. Por quê? Porque nisso ela vai aprofundar um pouco mais nesse problema que ela está dizendo. É simples, é só isso, tá? Eu repito as palavras-chave como pergunta e deixo a cliente aprofundar nesse problema, tá? Então, outro exemplo. Eu lido constantemente com pelos encravados, a cliente falou.
E aí eu olho para ela e falo, pelos encravados? Só isso. Parece bobagem? Mas é o certo, depilado cada 3 semanas. Não, eu sei, mas ela talvez queira fazer o laser uma vez por mês. Talvez ela queira uma definitiva, ela não queira mais ter esse problema. Entendeu? E ela nem Tá. sabe que ela quer. Então, assim, é só isso. Eu lido constantemente com pelos encravados. E aí eu olho para a cara da cliente e falo, pelos encravados? Por quê? E aí eu dou esse tempo de resposta, eu faço silêncio estratégico. Por quê? Porque aí ela vai formular o porquê que ela está me dizendo aquilo. Tá, e daí se você, né, lida com esses pelos encravados? E daí se você tem que vir a cada 3 semanas? Eu quero entender mais. Só que ao invés de perguntar, tá, me fala um pouco mais sobre isso, eu falo, pelos encravados? E deixo ela responder. Entendeu? Só isso. O que torna essa técnica tão eficaz é justamente que ela incentiva a elaboração dessa explicação que ela deu, que às vezes parece solta. É percebido como interesse genuíno, não interrogatório, quando a gente faz isso. Por quê? Porque normalmente quando a gente pergunta alguma coisa com curiosidade, a gente se projeta para frente. Entende? E aí é percebido automaticamente como curiosidade, não interrogatório. E ali a gente está numa troca. O cliente ele tende a explicar um pouco mais aquela indagação e dar mais armas para a gente avançar nas perguntas estratégicas, sejam elas de situação, de problema, implicação, necessidade. A chave para uso eficaz é o tom. Deve ser um tom curioso e neutro, não interrogativo, não ético, não cético, aquele que está duvidando da pessoa, tá? Deve ser usada seletivamente, uma ou duas vezes por tópico. Não fica toda hora fazendo isso, porque aí também você vai parecer um retardado e um louco, né? Um débil mental. Para evitar parecer também mecânico e manipulativo. E não é esse o nosso objetivo. Essa é uma técnica das mais fáceis, cara. Dá para fazer o tempo inteiro com qualquer pessoa. Testa aí dentro. É só vocês três que estão ouvindo isso. Testa aí dentro. Quando a pessoa te falar alguma coisa, alguma indagação, usa esse espelhamento verbal e entende um pouquinho mais. Porque quanto mais você fizer, mais fácil vai ser. E o melhor é que a gente vai usar essas ferramentas a nosso favor e ao próprio cliente que deu. A terceira técnica das 7 de escuta ativa é a paráfrase de valor, tá? Ao invés de repetir, a gente vai reformular estrategicamente as palavras ditas pelo cliente, tá? Essa terceira reformulação do que o cliente disse, ela tem mais nuances que agregam clareza, tá? Ela traz estrutura, ela traz relevância para aquilo que o cliente está dizendo. Diferente da simples repetição, que é o que a gente acabou de ver, a paráfrase de valor adiciona uma estrutura. Eu organizo ali aquele pensamento, o insight que o cliente deu, que ele acabou de compartilhar. Imagina assim, ó. Então, isso o cliente falando, tá? Então, o cliente falou alguma coisa, aí eu respondo para ele. Então, o que você está dizendo é que, aí eu organizo esse pensamento. O que vai acontecer aí? O cliente ele vai me dizer se está correto ou não. Isso vai fazer com que eu pareça estar mais interessado e ele vai me entregar uma estrutura do exato problema que ele está vivendo. Se o cliente descreve vários problemas desconexos entre si, você pode responder. Se eu estou entendendo corretamente, você enfrenta 3 desafios. Eu vou elencar, tá? Eu vou dar uma estrutura para esses problemas que ele trouxe. Você retorna frequentemente à loja, a sua pele é escura e tem foliculite. É isso que você está me dizendo? Parece que o terceiro problema, ou seja, a foliculite, é o que está mais te afetando. É isso mesmo? E aí eu deixo o cliente responder. Nota que eu não só repeti o que foi dito, eu organizei a estrutura. Eu identifiquei as relações que podem ter entre uma e outra mencionada. A proporção ideal disso é ser 80% fiel ao que ele disse e 20% a gente agregando valor ao que ele disse, ou seja, a gente criando essa estrutura com 20% a mais de uma organização que a gente deu. Se a gente colocar mais coisas, vai parecer que a gente está distorcendo o que o cliente disse, tá? E não ouvindo verdadeiramente. A paráfrase de valor, que é essa terceira técnica, ela demonstra que você ouviu, que processou profundamente e compreendeu o contexto.
tá? E aí é a diferença crucial da simples repetição, do espelhamento, ok? A quarta técnica, a quarta técnica é a sumarização estratégica. Vocês conhecem a ideia do sumário, né? Que vem ali antes do trabalho, antes do livro, é um sumário. Eu vou colocar em ordem, tá? Essa quarta técnica é a capacidade de condensar, de sintetizar o que o cliente disse de forma concisa e estruturada, tá? Como é que é essa escutativa? Ela é especialmente poderosa após segmentos longos de conversa ou conversas complexas, ou mesmo antes de transições. Por exemplo, eu vou preparar isso para a próxima fase de fechamento, para a parte de apresentação do produto, tá? A estrutura é mais ou menos assim, ó. Para garantir, eu falo para cliente, para garantir que eu estou alinhado com você, vamos recapitular aqui os pontos principais da nossa conversa. E aí eu sigo uma síntese ali de 3 a 5 pontos que o cliente mesmo me entregou, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais real, tá? Para garantir, para garantir que eu capturei seus desafios principais corretamente, vamos lá. Primeiro, o tempo de retorno está cada vez menor, que faz com que a sua rotina fique um pouco bagunçada, né? Ou que você tenha que demandar mais tempo para se cuidar. Beleza? Segundo, a sua pele escura nas axilas faz com que você nem sempre vista aquilo que gostaria, com medo ou vergonha de se expor. Terceiro, se não bastasse isso, ainda sofre com pelos encravados. Aí tu pergunta, eu entendi certo? A sumarização estratégica, ou seja, a organização desses pensamentos do cliente, ela demonstra que a gente esteve completamente presente naquela conversa, mesmo que seja uma conversa rápida. Ela cria pontos de ancoragem compartilhados na conversa. Eu entendo, você entende. Estabelece entendimento comum antes de avançar, tá? Ou seja, antes de avançar, de apresentar uma solução, eu sei exatamente o problema que o cliente me falou. E aí, quem vai me dizer que eu sei exatamente o problema que ele está tendo é ele mesmo, ok? Ele estabelece, ele dá oportunidade para correções ou acréscimos. Se eu não tiver entendido muito bem, o próprio cliente vai me dizer por quê? Porque é uma conversa. A chave está em ser conciso, cabal, colocar ali primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, usar a linguagem do cliente sempre que possível e verificar a precisão ao final, ou seja, perguntar, é isso mesmo? Tá? Uma outra técnica que eu trouxe aqui para vocês, dessas 7, é o esclarecimento focado, que são perguntas que isolam aspectos específicos mencionados pelo cliente. Por exemplo, é, quando o cliente menciona algo particularmente intrigante, ambíguo, ou seja, de dupla interpretação, ou carregado emocionalmente, ou seja, aquela fala que às vezes o cliente baixa a cabeça para poder continuar, ou seja, ele tá afetado com aquilo, a gente foca nesse elemento. Significa que a gente achou a ferida. Aí a gente só foca nisso, tá? Por exemplo, eu conversando com a cliente, você mencionou que nunca está de biquíni na praia. Poderia me contar um pouco mais sobre o que torna essa experiência tão frustrante? E aí a cliente vai falar: eu não estou falando do meu produto aqui, eu não estou falando do meu serviço, tá? Um outro exemplo, você comentou que tentou algo similar antes, uma outra solução, Cláudia. Você foi na concorrente. Você me falou isso aqui, que já tentou, já fez e não deu certo. O que que exatamente foi tentado? O que que você fez lá na concorrente? E quais foram os resultados? O que que ela vai dizer? Se ela não está satisfeita, ela vai meter a lenha. E essa de meter a lenha é onde a gente vai pegar esses elementos carregados emocionalmente, tá? São partes intrigantes que a gente vai bater ali. Essa técnica, ela difere das perguntas gerais porque ela faz um zoom, ela cresce naquilo que é o problema de fato, tá? São elementos específicos da comunicação do cliente. A gente viu no outro, ele baixou a cabeça, ele olhou para o lado, ele titubeou na hora de falar, significa que tem uma emoção ali ligada, tá? Ela está sinalizando que você está realmente processando o que foi dito e valorizado para esse cliente. Esse esclarecimento focado é especialmente poderoso quando o cliente usa termos vagos, ou seja, a gente não entendeu o que ele falou,
né? Ficou meio assim vago, ficou dupla a interpretação. Quando há uma discrepância entre a comunicação verbal e a não verbal, ou seja, ela está falando algo positivo com uma linguagem não verbal negativa, e o contrário também, muitas vezes no nosso atendimento com o cliente é isso. Ela está falando, eu fui lá e tal, eu que decidi não voltar. Mas ali o corpo dela, a imagem dela está dizendo que ela teve uma experiência frustrante. E aí eu uso esse esclarecimento focado. Você me disse durante a conversa aqui que já tentou resolver. O que que você realmente tentou resolver e quais foram os resultados? Eu não estou falando aqui, por que que não deu certo? Ou por que que você não continuou? Quais foram os resultados? Aí ela vai entrar, de fato, nisso que ela está falando para a gente. Aí a gente vai saber se ela teve um problema ou se ela realmente gostou daquilo que foi feito, ou se ela está mentindo para a gente, tá? Outra coisa que é importante para a gente usar isso aqui é quando a gente percebe uma hesitação ou uma retenção de informações. Sabe, começou a falar e meio que travou, aí a gente faz uma pergunta desse tipo aqui, que aí faz com que ela destrave sem que ela entenda que ela está destravando. Uma outra coisa que a gente pode usar isso aqui é quando um ponto mencionado da passagem da fala dela parece ter mais importância, tá? E aí a gente pega essa, a gente dá zoom, a gente pincela isso e usa essa técnica de esclarecimento focado. Essa técnica ela transmite um interesse genuíno melhor que qualquer outra fase, tá? Qualquer outra técnica, e ela revela frequentemente informações que o cliente não desejava, não planejava inicialmente compartilhar. E aí nós temos a sexta técnica de escuta ativa, que é o reconhecimento emocional. O que é o reconhecimento emocional? É a capacidade de identificar, validar e responder ao conteúdo emocional do cliente, tá? Da comunicação que o cliente está me passando. Não apenas aos fatos, mas à emoção. Essa técnica ela cria conexão profunda e permite acesso às motivações que estão ali intrínsecas àquilo que ele está falando, tá? Elas são raramente ditas diretamente, então a gente consegue captar com isso, tá? Funciona mais ou menos assim. Parece que você tá, aí você fala da emoção que ela tá, que você acha que ela tá sentindo, e tá tudo bem achar, porque a gente não pode bater o martelo, mas a gente percebe, tá? Com relação à situação X. Ou um exemplo aqui mais claro. Eu percebi que existe uma frustração real quando a gente fala sobre esse assunto de praia. Parece que há uma preocupação genuína sobre o que você sente a respeito disso. É verdade? E aí, né, você vai conectar com o quê? Com o emocional da pessoa. Esse reconhecimento emocional, ele ativa áreas cerebrais associadas à confiança e reduz significativamente a resistência do cliente e a defensividade. A gente quebra aquela defensividade do cliente. A chave é a gente calibrar a intensidade dessas perguntas, desse reconhecimento emocional. Espelhar o nível emocional do cliente sem amplificar ou minimizar. A gente só quer saber mais, tá? A gente precisa ser autêntico, sem ser robótico e buscar não ser terapêutico. A gente não está aqui para tratar o cliente. A gente está aqui para entender um pouquinho mais e apresentar a melhor solução. Vendas consultivas, essa técnica frequentemente faz diferença entre mais um fornecedor na mente do cliente, mais uma empresa desse serviço e um parceiro de confiança. Alguém que eu vou comprar hoje e vou comprar daqui a 20 anos, tá? Especialmente quando as emoções negativas elas são captadas, quando elas estão presentes, como experiências ruins de outros fornecedores, como momentos específicos da vida da pessoa, como rotina. Quando a gente estabelece e a gente se conecta com essas emoções, fica muito mais fácil, muito mais prático, tá? E aí, nós temos a última técnica que eu trouxe para vocês, que é o encadeamento lógico, que é se conectar diferentes elementos da conversa através de perguntas sequenciais que revelam relações causa e o efeito, tá? Ela funciona como uma série de perguntas interligadas que seguem uma linha lógica, ok? Então, a Cláudia me falou que tem um problema aí da tal da foliculite. E o que que causa esse problema? Primeira pergunta, dei aquele prazo de 2 a 5 segundos. O que que eu faço? Pergunto,
Como isso? O cliente respondeu. Como que isso afeta o seu dia a dia? Uma outra pergunta, o cliente respondeu. Qual o impacto disso na sua autoestima? O cliente respondeu. Próxima pergunta. E como a autoestima, com essa autoestima reduzida, como que ela afeta o seu desempenho? Como que ela afeta as suas relações? Esse encadeamento lógico, uma pergunta em cima da outra, ela ativa o pensamento sistêmico, faz o cliente ter várias conexões em relação àquela dor que ele nem tinha visto, cria um momento de descoberta, aquele momento, né? Não tinha pensado dessa forma. É, uma outra coisa, transforma problemas táticos em problemas estratégicos. Outra coisa, aumenta drasticamente a percepção de valor do que a gente está querendo vender. A implementação eficaz, ela requer, entre as perguntas, requer pausas entre as perguntas, obviamente, tá? De 2 a 3 segundos. O cliente respondeu, a gente já faz a seguinte, faz ele raciocinar, ele pensar sobre isso. Ele permite, eu acho que vocês três já passaram quatro, acho que vocês quatro já passaram em algum momento por isso comigo, né? De ir cada vez mais na raiz da pergunta que eu estou fazendo. E isso é muito simples, ele causa um processamento completo, uma verificação contínua de entendimento antes de avançar. Dá para a gente saber exatamente quem é esse cliente. Essa técnica, ela, ela é valiosa para revelar gradualmente problemas subjacentes, ou seja, embaixo da camada, é, que ele está mostrando, obviamente, e conectar desafios operacionais e impactos estratégicos, tá? Ficou claro como é que a gente usa isso no nosso dia a dia? Ficou claro quanto que isso é poderoso? Então, pronto. Fiquem com Deus e até segunda agora. Quer dizer, segunda é feriado, né? É, Ai, isso é de ai. fogo. Vamos na Só terça-feira, tá? Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.